Vamos para a palavra nessa noite? Por favor, querido, abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 27. Deus colocou no meu coração, né? Já falamos tantas vezes, ao longo desses quase 16 anos de igreja, em várias santas ceias, sobre o sofrimento de Jesus. Hoje, o Senhor me fez olhar um ângulo diferente. Vamos falar não do sofrimento do Senhor Jesus, que Ele já venceu. Glórias a Deus. Jesus já não sofre mais nada. Mas na Santa Ceia sempre rememoramos a sua morte. E a morte de Jesus tem que ser exaltada como o maior sacrifício da história humana. O sacrifício do céu, né? Porque Ele desceu do céu para morrer. Mas, queridos, eu quero mostrar que Jesus morreu também por um povo. Não só por mim, por você, povo gentio, mas Jesus prioritariamente morreu pelo seu povo de Israel. Amém? Então vamos falar um pouquinho hoje, vai alegrar o coração de muitos, apesar de eu mostrar que Israel ainda passará por alguns processos sobre a terra. Já passou por vários, vai passar por mais um derradeiro. Então eu quero mostrar a vocês que Jesus predisse o sofrimento do povo judeu, mas não só o seu sofrimento, como também a sua salvação. Lucas 23, 27. Quantos estão com os olhos no texto? Quero ser bem destro, não demorar demais, para que possamos passar logo para o momento memorial, mas eu queria que você acompanhasse, porque depende da tua concentração, seguir o entendimento do que eu vou mostrar agora. Amém? Lucas 23, 27, leia comigo quem puder. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Deixa eu dar o contexto. Eu peguei já um corte da palavra. Você está entrando agora nessa passagem, talvez não tenha percebido, mas é o caminho de Jesus com a cruz, indo, para o Gólgota, para a crucificação, pelas ruas e vielas de Jerusalém. Enquanto Jesus seguia, o povo ia pelas vielas junto. E esse povo, Jesus, o texto bíblico destaca Lucas, o evangelista, que tinham mulheres chorando. Bater no peito na antiguidade é sinal de luto. Bater no peito, bater na cabeça, pranto, desespero. Agora está contextualizado. Porque a palavra de Deus evidencia agora que por um instante, se fosse uma filmagem, a câmera sairia da pessoa de Jesus ali, carregando aquela cruz, e imediatamente focaria nas mulheres que estavam seguindo. Desesperadas, provavelmente mulheres que creram em Jesus. Estavam desesperadas. Mas aí vai ter uma palavra de Jesus que vai nos dar o entendimento. Vou ler novamente, então, a partir daí. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres. Então tinha homens e mulheres, mas está destacado agora as mulheres, que batiam no peito e lamentavam, choravam. Verso 28, igreja, vamos lá? Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Olha que Jesus está no momento mais dramático da sua existência humana, como homem, E ele diz, não chora por mim não, chorem por vocês mesmas e chorem pelos seus filhos. Olha que interessante, irmão. E essa palavra ficou ruminando na minha mente vários dias. Falei, que interessante, Jesus praticamente quebrando a expectativa, Ele deveria ser o foco dessa preocupação da multidão, mas ele diz, não sou só eu, não. Eu vou passar o meu aperto, meu sofrimento. Mas vocês não sabem, eu vou revelar a vocês agora. Vocês também vão. Vocês também vão passar no sofrimento. Chora por mim não. Eu vou ressuscitar. Chorem por vocês.
Amém? Olha como é que Jesus inverte esse foco. Verso 29. E agora ele vai revelar por que naquele momento, há 2000 anos atrás, as mulheres de Jerusalém, as filhas de Jerusalém e os homens de Jerusalém deveriam começar a se preocupar. Verso 29, igreja, leia em voz alta aí a chave do entendimento. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Verso 30. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Verso 31, igreja. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Estranha, né, essa palavra de Jesus? Tem códigos aí, tem figuras. Mas Jesus está dizendo de dias em que aquelas mulheres que choravam por ele, chorariam por perder seus filhos. Veriam dias terríveis, anos depois, em que as mulheres que geraram filhos iam preferir não tê-los gerado. É isso que Jesus está dizendo. E por último, ele fala da própria condição dele. Ele é o lenho verde. Ele é a figura humana tenra de 33 anos e meio que está sendo ceifada naquele momento. E em comparação com o povo de Israel mais antigo, o lenho seco. Ele, o lenho verde, o povo, o lenho seco. Se com ele tem que passar por esse sofrimento todo, quanto mais esse povo. Quantos entenderam? Digo amém. E eu pensando nisso tudo ali, falei, meu Deus, que ângulo interessante, que profecia também terrível, né? Jesus está falando de que momento da história de Israel? Qual é o momento exato que essas palavras iriam se cumprir? Porque quem estuda um pouquinho, né, a história de Israel vai ver que várias vezes na história Israel sofreu muito. O povo de Israel vem sofrendo há muito tempo. Não tem pouco mais de um ano eu fiz uma EBD, cujo primeiro capítulo é o sofrimento do povo de Israel. Está lá o vídeo, quem quiser ver. Um panorama da história de Israel. Sempre sofreu. Desde o nascimento no Egito, debaixo de escravidão, passando por todas as épocas. O povo judeu sempre sofreu. Mas aqui Jesus falava de um episódio mais próximo. Jesus morreu, segundo a história comum, no ano 33 dessa era cristã. Não é contada assim, DC, depois de Cristo. Cerca de 36 anos e meio depois, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o santuário, o templo, através de Tito e Vespasiano, 2 imperadores, pai e filho, destruíram o templo e destruíram os muros da cidade. Hoje só existe o famoso Muro das Lamentações. O muro externo do pátio. Pensa que era um formato retangular, tinha um muro desse lado, do outro, atrás, na frente, sobrou um muro só. O resto tudo foi destruído. Nesse período, que se aproximava 30 e poucos anos depois, aquela geração que ouviu as palavras de Jesus, viu-se cumprir dias de calamidade sobre Israel. Os romanos massacraram os judeus. Os que não foram dispersos, formando a diáspora, foram mortos. E aí as palavras de Jesus fizeram sentido. Levou poucos anos para se cumprir essa palavra. Mas eu queria mostrar e abrir um leque maior para vocês. Se essas palavras específicas se cumpriram na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Jesus não viu só o sofrimento de 36 anos depois. Ele viu ao longo de toda a história. Eu queria mostrar a vocês que como filho de Deus, como Deus e como profeta, ele via muito mais além. E ele mesmo profetizou que virá um período de pior tribulação que jamais o povo de Israel sofreu. Maior do que tudo que ele já passou.
Está lá no livro de Marcos, capítulo 13. Está em vários evangelhos, não é? Os evangelhos meio que se repetem algumas passagens, mas eu preferi separar Marcos 13, 13 a 14. As mulheres de Israel lamentariam muito o cerco e a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas Jesus não viu só o ano 70, ele viu toda a história. Ele chora pelo seu povo. Jesus nasceu em Belém de Judá, ele é judeu, ele é da família de Davi. Humanamente, Jesus é israelita. Ele chora pelo seu povo. Ele vê toda a tragédia e já aponta a pior de todas, que ainda não se cumpriu. Amém? Quantos abrirem Marcos 13, 14? Hoje vamos falar um pouquinho de Israel, botar um pouquinho de foco em Israel. Mas você vai ver por quê. Vamos lá, Marcos 13, 14. Quem quiser ler com o pastor, vamos ler um texto até o verso 20, para dar contexto. Percebam que a primeira profecia falava de pessoas que iam estar vivas para sofrer aqueles danos, aquelas tribulações. Mas essa outra profecia de Jesus é para um tempo muito na frente, muito longínquo, muito no futuro. Então não é para a mesma época. Eu diria que a primeira profecia é para uma primeira tribulação de Israel. E esta profecia que nós vamos ler é para a última grande tribulação de Israel. Leia, por favor, comigo, quem puder. Quando, pois, virdes o que, igreja? O abominável da desolação, situado onde não deve estar. Está falando do quê? Do anticristo, da besta. Por que eu estou fazendo tanta questão de separar as duas profecias? Porque tem estudiosos, teólogos que acham que tudo já se cumpriu lá na queda de Jerusalém, no ano 70. Eles misturam profecias para poucos anos depois com profecias para mais de 2000 anos depois. Acredito que tudo já se cumpriu. Percebam, aqui está dizendo um tempo que nem nós vimos ainda, porque ainda se levantará sobre a terra o anticristo. Essa profecia está em aberto. Então leia de novo, por favor, com o verso 14. Vamos lá? Quando, pois, virdes o quê? O abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. É tempo de angústia. Verso 17, igreja, vamos lá. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, quando, igreja? Naqueles dias. Percebam a diferença. Jesus fala para aquelas mulheres que pranteavam ele, que elas iam sofrer e prefeririam não ter tido filhos, porque vão ver os filhos morrer. Já é uma situação. Essa profecia diz, lá naquele tempo, lá no tempo que vai acontecer a tribulação, coitada das mulheres que estiverem grávidas, porque vai ser muito sofrimento para elas. São dois tempos distintos. Aí o Senhor adverte, vamos lá, profeticamente, verso 18, não é isso? Orai para que isso não suceda no inverno. No outro evangelho diz no inverno e no sábado, porque os judeus até hoje guardam o sábado, e no dia de sábado, segundo a lei, não podem andar cerca de 2 quilômetros. E eles obedecem à lei, preferem morrer a descumprir. Orai para que isso não aconteça no inverno. Verso 19, igreja. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Leia, por favor, isso é chave, vamos lá. Porque aqueles dias serão o que, igreja? De tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora,
e nunca jamais haverá. Está dizendo que esta tribulação referida, ela é maior do que tudo que já aconteceu, e depois que ela vier a acontecer, nunca mais se repetirá. Quantos entenderam? Então não pode ser a tribulação do ano 70. Porque depois disso teve várias outras perseguições e tribulações para o povo de Israel. Se você quiser pesquisar, depois pesquise. Israel sofreu muito na Idade Média. Foi muito massacrado, perseguido. Recentemente, no século XX, o grande holocausto de 6 milhões de judeus. E ainda não é o cumprimento dessa palavra. Meu Deus, se a morte de 6 milhões de judeus, a maior parte dos judeus, massacre, não é ainda essa referida tribulação, que será maior do que todas as anteriores e depois nunca se repetirá, o que está reservado para o povo de Israel, irmãos? Qual o tamanho do sofrimento que ainda terão que viver a última geração de Israel? Como estão entendendo? Nenhuma das passadas se iguala a esta que ainda vai acontecer. Por que falo isso? Porque Israel estava no momento de vitória. Não sei quantos acompanham a igreja aqui, é muito bem educada nas profecias, deveria estar percebida. Porque Israel é o grande sinalizador do calendário profético de Deus. Olhai para a figueira. O que acontece com Israel marca o relógio profético de Deus. Quantos dizem amém? É ou não é? Sabe que dia é amanhã, irmãos? Dia 7 de outubro. Vai completar um ano que Israel foi atacado pelo grupo Hamas. Aquela invasão que originou essa guerra. Por incrível que pareça, já passaram 364 dias. Amanhã completa exatos um ano. De lá para cá, Israel reagiu ao ataque. Estava tranquilo, em paz, até fazendo aliança com muitos, mas foi atacado covardemente. E no revide de Israel matou muita gente. Dentro do povo de Israel morreu cerca de 1.200 pessoas, entre civis e militares. Mas sabe, em um ano de guerra, quanto Israel já matou, irmão? Vocês têm noção? Não tem, né? Eu tive que pesquisar também para fazer a estatística. Eu vou dar uma estatística para vocês. Morreu há um ano atrás cerca de 1.200 judeus no ataque do Hamas. Israel revidou nesse ano todo na faixa de Gaza e matou até abril, então o número deve ser superior a esse que eu tenho aqui, 32.623 pessoas. Quantos ouviram? Israel matou na faixa de Gaza 32.623 pessoas até abril. Eu não atualizei até outubro. Então é maior o número. 32 mil pessoas foram mortas, entre civis e radicais e operativos do Estado do Hamas, etc. 32.623. Só que a guerra se ampliou. Nós vimos ali os massacres. A cidade vai levar anos para ser reconstruída depois que acabar a guerra. É um literalmente, desculpa a comparação, queijo suíço. De tanto buraco, tanta destruição. A infraestrutura toda da faixa de Gaza. É um caos humanitário. Enfim, já tem um ano. Israel continua prevalecendo. Continua prevalecendo. A última, atualizada. Há poucas semanas atrás, Israel fez algo que parece coisa de filme, ficção científica. Eles conseguiram matar à distância pessoas do Hezbollah no Líbano através de uma sabotagem eletrônica. Eu nunca vi isso na história da humanidade. Tamanha sagacidade, tamanha inteligência do Estado de Israel, atribuída ao Mossad, que é o serviço secreto israelense. Eles conseguiram sabotar os walkie-talkies e os pagers. Aqueles pagers que tinha antigamente, há uns 15, 20 anos atrás,
bip, né, que se chama aquilo ali? O nome é pager. Aquela pequenininha assim, e eles se comunicavam, os Hezbollah, por aquele negocinho ali, que não tem nem quase autonomia nenhuma, não parece imagem, nada, só letra. Sabotaram e num lance só mataram dezenas de pessoas que estavam usando aquilo ali. Explodiram a distância, nunca vi isso. Ficção científica. Não satisfeito com os pagers, tinha os walkie-talkies. Sabotaram os walkie-talkies também e a distância, quem estava usando, explodiu. Eles mataram um monte no Líbano. Enfim, queridos, nesse ínterim, Israel ampliou a sua guerra, que estava aqui do lado do mar Mediterrâneo, e foi para o norte, no Líbano. E a guerra se intensificou, matou esses aí no começo dessa escaramuça, mas agora avançou para o território libanês. Uma coisa é Israel tacar míssil à distância, outra coisa é entrar com efetivo de tropa no país alheio. Agora é guerra declarada. Quando Israel entra com as suas tropas num país soberano que é o Líbano, o Irã manda uma chuva de mísseis sobre Israel. Choveu míssil sobre Israel, muito míssil. Agora, do Extremo Oriente. O Irã é muito longe de Israel. Quisera eu tivesse a oportunidade de ter colocado aqui um mapa. Você perceber a distância, milhares de quilômetros. E agora, uma potência entre os países palestinos é o Irã. Não é somente o Líbano, não é somente a faixa de Gaza, mas a antiga Pérsia está mandando mísseis para Israel. O conflito se aumentou. Israel está atacando efetivos na Síria. Israel está atacando efetivos do Jihad também no Iraque. E agora o Iêmen, que é muito ao sul. O Iêmen também mandou mísseis na direção de Israel. Em suma, no mínimo, Israel hoje tem 5 países como frente de batalha. 5. Que começou com a faixa de Gaza, se ampliou para uma guerra múltipla, multifacetada. E Israel continua prevalecendo. Israel continua vencendo. Isso me motivou a falar com vocês. Queridos, o que você acha que vai, até onde vai essa vitória de Israel? Pastor, Deus é com Israel. Jesus é com Israel. Ele não vai perder. Aí vai mudar a história da Bíblia. Não vai, ele pode até ganhar agora. Ele pode até prevalecer. Mas eu acredito, para se cumprir as escrituras que estão se acelerando na terra, vai terminar num grande acordo de paz. Amém? Não se espante com os próximos eventos dessa guerra. Se ampliar para mais países, vai haver acordo. Para se cumprir as escrituras, Israel não pode estar triunfante em guerra, vencendo, para se encaixar na profecia, não tem como. Porque ainda não se cumpriu a invasão de Gog e Magog, de Ezequiel 38, 39. Então preste atenção, queridos. Israel vai voltar a ficar em paz. Vai ter um acordo e as coisas vão serenar, para depois piorar de novo. E esse piorar vai acontecer, está predito e não tem como mudar. Amém? Só não confunda o tempo presente como já sendo Gog e Magog. Porque ainda não é Gog e Magog. Para não ficar nas minhas palavras, abra em Zacarias 14, verso 1. Eu quero situar a igreja que tem bastante entendimento, a igreja Filhos do Reino, que estuda bastante sobre escatologia, sobre profecia. Qual é o tempo profético que nós estamos vivendo? Israel vai perder a guerra? Israel vai ganhar a guerra? Essa agora vai ter que terminar num acordo. Um grande acordo de paz. E talvez já se manifeste a figura do líder que vai fazer esse acordo. O chifre pequeno, o anticristo. Estão bem próximos, irmãos. Zacarias 14, 1, vamos lá? Não despreze as profecias com essa aparente a vitória de Israel atual. Quantos chegaram lá? Zacarias 14, 1. Eu quero que você faça o seguinte. Segura aí Zacarias 14, 1 e já abra também na sua Bíblia
Apocalipse 13, verso 4. Vamos parelhar esses dois textos. Abre Zacarias 14, 1 e Apocalipse 13, verso 4. Quem está no aplicativo, dá o seu jeito aí. Quem tem Bíblia pode segurar com o dedinho, marcar com alguma coisa, papelzinho. No aplicativo, eu não sei como é que você vai abrir dois textos ao mesmo tempo. Vamos ver. Tem gente que trocou a Bíblia por aplicativo, né? Oh, Jesus. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 4. Mas vamos ler primeiro Zacarias 14, verso 1 e 2. Quantos acharam, diga amém. Falei que quero ser destro, não quero demorar muito. Vamos lá? Zacarias 14, 1, igreja. Lê com o pastor. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, no meio de Jerusalém. Verso 2, igreja. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas a estupro, violência sexual. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Parte dos judeus vão ser prisioneiros. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Talvez ofereça alguma resistência. Esta palavra ainda não aconteceu. Não confunda o que está acontecendo agora com essa profecia. Ainda acontecerá uma grande invasão a Israel e a capital Jerusalém. Capital, digo, vai ter gente que vai me corrigir. Não é aceito pela ONU que Jerusalém seja a capital de Israel. A capital atual, politicamente, é Tel Aviv. Mas no coração de todo judeu, todo israelita, é Jerusalém. Então a guerra ainda não chegou ao ponto de tocar Jerusalém. Mas vai chegar a esse ponto. E o próprio Deus ajuntará as nações para a peleja contra Jerusalém. Apocalipse 13, verso 4 em diante. Vamos lá? Abriu aí? Quem estava com o dedinho marcado é só virar a página. Quando aparecer então a figura do anticristo, a besta, ela vai se projetar mundialmente. Diz assim: e adorarão o dragão, que é Satanás. Porque, o que, igreja? Deu a sua autoridade à besta, ao anticristo. Vou traduzindo os signos, os símbolos, para ficar mais fácil o entendimento. Satanás vai dar poder ao anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Simbolizando o grande poderio bélico do anticristo. Ele vai ter muito poder bélico. Quem pode fazer frente? E o texto segue dizendo, verso 5, igreja. Quem lê, por favor? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. Claramente é o advento do anticristo, que vai se levantar com autoridade por 3 anos e meio, 42 meses. Verso 6, igreja. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7, agora é o chave, vamos lá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus vai permitir a perseguição. E o anticristo vai prevalecer. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, esta palavra profética de Zacarias e esta palavra profética de Apocalipse apontam o advento do anticristo, que perseguirá o povo de Israel. Isso é fato. Ainda não aconteceu. Por pior que sejam as cenas que você venha ver nessa guerra em curso, por pior que sejam as imagens, o massacre, milhares de pessoas mortas, ainda não se assemelha
ao que Deus vai permitir. Não que Israel vença, mas que Israel seja perseguida e que o anticristo vença por um período. Quando você entendeu, eu digo amém. Está escrito. Estou situando vocês dentro da profecia. Está escrito. Amém? Volta lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 23, verso 37. Mateus 23, 37. Eu comecei dizendo que Jesus, sendo Deus e Filho de Deus e sendo profeta, ele viu o sofrimento de Israel 36 anos depois, quando houve a queda de Jerusalém, no ano 70, pelos romanos. Mas Jesus também viu a grande tribulação de Israel 2000 anos depois. Então, se ele viu um evento e outro, com certeza ele viu todos os sofrimentos de Israel ao longo desses 2000 anos. E Jesus chora pelo seu povo. É o que nós vamos ver agora. Jesus chorando predisse o sofrimento e o tempo em que eles se converterão a Jesus. A boa notícia é que Israel vai passar por tudo isso, mas o Senhor salvará dentre Israel seus eleitos. Amém? Mateus 23, 37. Quando Jesus entrou em Jerusalém pela última vez, antes do seu martírio, ele lamentou, ele chorou. Leia, por favor, quem puder, vamos lá? 37 até o 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Olha o lamento de Jesus. Eu quis reunir vocês. Eu queria protegê-los como a galinha faz com seus pintinhos. Em suma, Jesus está dizendo, eu amo vocês, Israel. Eu queria protegê-los. Mas vocês não dão ouvidos às profecias. Quantos estão entendendo até aqui? É o lamento de Jesus. Vós não quiseste. Verso 38, igreja. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. No ano 70, os judeus foram expulsos. E no ano mais à frente, se eu não me engano, no ano 145, 150, foram expulsos de toda a região da Palestina, formando a grande diáspora, a dispersão, por quase 1.900 anos. Só voltaram agora no século XX, em 1948. A casa dos judeus ficou deserta. Não teve mais judeus por 19 séculos. Não teve mais judeu na sua casa por 19 séculos. A palavra de Jesus se cumpriu. Amém? Vossa casa vos ficará deserta. Mas tem um retorno. Tem uma palavra de esperança no finalzinho desse lamento. Verso 39, igreja. Vamos ler? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, queridos de Deus? Palavra de Jesus, o verbo vivo, a palavra encarnada, que não tem falha, não tem mentira. Os judeus deixariam de ver Jesus na sua morte no primeiro século, lá no ano 33. Mas ainda hão de dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ainda há salvação para Israel. Amém, querido Deus? Eles reconhecerão o rei Messias. O rei Messias será declarado bendito. Bendito é o que vem. Estão aguardando o rei Messias. Jesus está afirmando que dentro de poucos anos, não é para nós, mas lá atrás, era mais de 1.900 anos para frente, os judeus ainda vão reconhecê-lo. O povo de Jesus ainda vai reconhecê-lo. E vão proferir essas palavras. Bendito é o que vem em nome de Yahvé, do Senhor Deus. Amém, povo santo? Para não ficar só nessa palavra, volta para Zacarias 14. Zacarias 14, verso 3 até o verso 5.
Ah, meus irmãos, a gente fala pouco de povo de Israel, eu sei. Pastor Manuel tem falado mais nas suas oportunidades. Ele ama o povo de Israel. Também amo. Mas eu não posso ignorar o que Deus tem programado para eles. Então não se iludam, essa aparente vitória agora de Israel, ela vai terminar de alguma maneira. Porque Israel ainda vai passar pela grande tribulação. Amém? Zacarias 14:3. Não é interessante que toda a tribulação esteja no livro de Zacarias? Quer conhecer a grande tribulação? Leia o livro do profeta Zacarias, está lá. Tem período, tem quem vai se envolver, tem tudo, tem a volta de Jesus, está tudo no livro de Zacarias. Zacarias 14:3, quem achou que diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Lembre-se que você leu no capítulo 14, verso 1, que o verso 2, que o Senhor vai ajuntar as nações contra Jerusalém. Amém? Você não leu isso agora há pouco? Agora o Senhor, depois de ajuntar as nações contra Jerusalém, ele vai pelejar contra aqueles que invadirem Jerusalém. O Senhor está no controle de tudo. Então vamos ler de novo. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés aonde, igreja? No Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Essa palavra vai se cumprir sobre a terra. Se você pegar agora um avião, não aconselho você fazer turismo agora em Israel, por sua conta e risco. Eu acho que ele até fecha, né? Eu acho os pacotes. Eu creio que ninguém está querendo se aventurar. Quem lá agora? Está tendo chuva de mísseis. Está tendo, né, alguns turistas por lá. Chuva de mísseis, ó. Aí tem toque de sirene para você se enfiar dentro de um bunker para sobreviver. Eu não acho um turismo muito saudável para Israel agora. Quem quiser, tem dinheiro. Já pagou o pacote ao longo de alguns meses aí no cartão de crédito? Troca o pacote. O que você vai fazer em Jerusalém? Está chovendo míssil, irmão. Ah, pastor, mas não cai nenhum lá na terra de Israel, porque eles têm o maior sistema de defesa do mundo. O domo de ferro. Maravilha. Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Está contando com o domo de ferro? Ó, você vai olhar para cima e me para lá e para cá. O que tu vai fazer lá agora, na terra de Israel? Sabe o que aconteceu? O Brasil foi aviões lá para aquela área para tirar o povo de lá do Líbano. Porque tem que tirar o povo da zona de guerra, irmão. Vai morrer gente, muita gente. Então não faça turismo agora naquela área lá, que não é recomendável. A palavra de Deus diz que se você for para Israel, a palavra de Deus não, se você for hoje para Israel, você vai ver o Monte das Oliveiras bonitinho lá, inteirinho. Está lá o Monte das Oliveiras de frente a Jerusalém. Mas a palavra profética diz que esse monte vai se dividir no meio. Isso não é metáfora, isso não é figura espiritualizada, isso vai acontecer. Provavelmente um grande abalo sísmico vai dividir esse monte em duas bandas. E vai se tornar uma rota de fuga para o remanescente do povo judeu que vai estar em aperto. Olha aí, vamos voltar para o texto. Eu queria só contextualizar com a vida real. A gente lê profecias como essa e não encaixa na vida real. Vai acontecer na vida real. O Monte das Oliveiras vai se fender pelo meio. Será fendido pelo meio, está escrito, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Esse vale hoje não existe. Vai ser depois que o Senhor sacudir aquela terra. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Verso 5. Fugireis
pelo vale dos meus montes, porque os vales do monte chegarão até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto. Nos dias de Uzias, rei de Judá, está fazendo uma comparação. Já houve outros terremotos naquela região. E nesse dia do Monte das Oliveiras vai ter um terremoto muito grande. E aí como é que termina essa porção, irmãos? E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Entenda, aí entra eu e você já arrebatado, glorificado. Quantos entenderam? Olha o que vai acontecer. Israel vai ficar em aperto. E até que se cumpra o período dos gentios, os gentios pisarão aquela terra. Ocuparão lá. O abominado da desolação estará no lugar que não deveria estar. A igreja, e junto com Israel, vai ser perseguida sobre a terra. Amém? Mas o fim disso tudo é o grande livramento que o Senhor vai dar ao povo de Israel. Grande livramento. Para a gente ver isso, você estava no capítulo 14, volta para o capítulo 12. Zacarias 12, 10, estou no finalzinho já. Zacarias 12, 10. Não perde o fio da meada. Isso aí é no finalzinho da grande tribulação. Já sofreu muito o povo de Israel nesse período. Está na hora da salvação do povo de Israel. Zacarias capítulo 12, verso 10. Quantos já conseguiram achar? Olha o que vai acontecer. Jesus disse profeticamente que eles não veriam mais o Senhor até que eles venham a dizer. Não é isso? Eles têm que proferir com o próprio lábio. Bendito é o que vem. Eu não sabia até falar em hebraico, irmão. Baruch Rabá Shem Adonai. Eles vão dizer isso. Amém? Vou falar de novo não. Meu hebraico é fraquinho. Eu comecei a fazer aula lá no muito passado longínquo, mas não fui adiante não. Mas é isso. Baruch Rabá Shem Adonai. Shem é o nome do Senhor. Presta atenção. Jesus falou que eles vão proferir, os judeus, que hoje negam que ele é o Salvador, que ele é o Messias. Vai ser no meio dessa prova toda, irmãos. Vão passar por toda essa tribulação, a pior da história deles. Pior até que o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Imagina o grau de sofrimento. Mas eles reconhecerão que Jesus é o Messias. Amém? Está escrito. Como é que isso vai suceder? Zacarias 12, 10, igreja. Vamos lá? Leia com o pastor. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão, chorarão sobre ele, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Unigênito e primogênito, esse é Jesus. O único gerado por Deus e primogênito de toda a criação. Eles vão ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aí para o texto, é muito interessante. Eles vão chorar amargamente, sem arrependimento, derramado pelo Espírito que o Senhor derramará sobre eles. Vamos lá. E aí, verso 13, 1. Você estava em 12, avança. Mudou o capítulo aí na sua Bíblia. É o mesmo texto, só seguir adiante. 13, 1. Completa aí, igreja. Vamos lá. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Para quê, irmãos? Para remover o pecado e a impureza. Amém, povo santo? O Senhor agirá com graça, com misericórdia sobre a casa de Israel. E na sequência, se você quiser ler em casa, cada setor da sociedade judaica vai se arrepender à parte. As mulheres vão se arrepender. Os sacerdotes vão se arrepender. Todos vão se arrepender.
O Senhor dará isso a eles, arrependimento. Depois da grande tribulação. O arrependimento não vem antes. Sabe por que o pastor fala tanto que essa guerra, por mais que Israel seja vitoriosa, ainda não é para a glória de Deus? Porque eles continuam sem reconhecer o Messias. Se eles ganharem, vão atribuir a si mesmos a vitória. Benjamim Netanyahu, o primeiro de Israel, vai bater no peito. Eu consegui essa vitória para o povo judeu. Aonde está a glória do Messias aí? Não tem. Mas depois que Deus permitir que eles sofram bastante. Mas não por tempo demasiado para que sobrevivam os remanescentes. O Senhor voltar-se-á para o seu povo judeu. Vamos lá? Vamos ler agora o finalzinho? Vai remover o pecado e a impureza. Onde completa isso? Romanos 11, 25. O apóstolo Paulo já profetizou como é que vai ser isso. E eu acho lindo, maravilhoso, que tudo esteja nas profecias bíblicas. Romanos 11, 25. Jesus pranteou pelas mulheres que seguiam ele naquele cortejo de morte até o Gólgota. Jesus não apenas ficou recebendo o sentimento delas, mas retrucou com elas: chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chorem pelos seus filhos, pela sua descendência. Os judeus têm chorado muito ao longo da história e ainda hão de chorar mais um pouco. Amém? Quantos entenderam? A súplica, o arrependimento, a dor de Israel vai durar mais um pouco, até que se transforme em gozo da salvação. O Senhor vai salvar os que são dele dentro do povo de Israel. Romanos 11, 25. Vamos lá, igreja? Para terminar mesmo, 3 versículos e eu acabo a mensagem. Vamos lá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Essa parte aí está acrescentada, não faz parte do original de Paulo. Algum escriba acrescentou isso aí. Mas Paulo fala à igreja gentia dos romanos: não pensem que Deus esqueceu Israel. Amém? Verso 26, igreja. Não, perdão, metade do 25 ainda. Que veio o quê? Endurecimento em parte a Israel. Até quando? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Amém, igreja? Por 2000 anos praticamente, Israel permaneceu parcialmente endurecido. Por isso muitos judeus não creem no nosso Salvador. E é o Salvador deles, né? É o Messias deles. Mas tem um período profético para se cumprir. Quando chegar nesse marco, o Senhor se volta de novo para o povo judeu, com misericórdia. Esses quase 2000 anos, está entrando na salvação, no reino, nós os gentios. Quantos podem agradecer o Senhor, que não nos deixou de fora da eleição. Isso aqui é predestinação, irmãos. Eleição. Nós nem éramos nascidos e Jesus já tinha revelado a Paulo que ia entrar uma plenitude de gentios. Nós, a igreja não judaica. Amém, povo santo? Quando se completar esse marco, quando entrar o último gentio que tem que crer em Cristo Jesus, vai acontecer uma virada de tempo. Vamos lá? Até que haja entrado a plenitude gentil, verso 26, igreja. E assim virou o tempo. Todo Israel será salvo, como está escrito: virá a Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, seus pecados. Verso 27, culmina aí, irmão, vamos lá. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém, povo santo? Diga assim: o povo de Israel ainda vai chorar
mas depois vai regozijar quando reconhecer Jesus como seu Rei Messias. Amém, povo santo? E serão salvos. Serão salvos, porque o Senhor tem uma aliança com eles. E a aliança do Senhor se cumpre, não pode falhar. Então pensa bem, irmãos. Jesus não morreu só pela igreja gentia. Tem muitos teólogos aí que inverteram os papéis e disseram assim: Deus rejeitou totalmente Israel. Deus só ama a igreja gentia. Errado. Deus ama a igreja gentia. Jesus morreu por mim e por você. Nós vamos celebrar isso agora, com os elementos aqui. Mas morreu também pelo povo dele. Os que são dele. Os que são a raiz de Jessé. Os que vêm com a raiz, com a semente que vai até Abraão. O Senhor salvará dentre o povo de Israel os seus eleitos. Amém, povo santo? Vamos nos regozijar com esse entendimento nessa noite. Coloquei você a par do que está acontecendo agora com Israel. Do que deve acontecer dentro de poucos anos. E do que virá a culminar com a volta de Jesus. Salvação para Israel. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Às vezes, quando falamos do povo de Israel, temos uma dificuldade muito grande. Eu tenho, aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum judeu. Você tem contato com algum judeu? De fato, nascido israelita? Eu não tenho. Então eu quero entender e quero até me solidarizar com eles. Mas eu não tenho ninguém com quem falar. Não conheço nenhum judeu. Conheci um, alguns anos atrás, o Chame, nascido em Jerusalém. Mas foi breve o meu contato com ele. Então, às vezes fica difícil, né? Como é que nós vamos nos relacionar quando nós não temos contato físico com eles? Não temos acesso. Mas isso não impede nós entendermos o que Deus vai fazer. Isso não impede que nós estejamos intercedendo. Agora, interceda com entendimento. Amém, igreja? Nessa época chove assim na internet. Banners e posts dizendo: orai pela paz de Israel. Calma. Calma. A paz virá no reino milenar de Cristo. Uma paz sem medida. Mas até lá tem que haver grande tribulação. Você não pode anular os processos de Deus para que eles se arrependam. Não podemos anular. Amém, povo santo? Nós podemos clamar: Senhor, dá livramento aos seus eleitos. Dá livramento aos seus eleitos, porque eles não podem morrer antes de conhecer o Cristo. Isso nós podemos clamar. O restante de Israel que não foi eleito, porque dentro dos judeus tem eleitos e não eleitos. Os não eleitos dentro de Israel, que sobreviverem, adentrarão com os santos no reino milenar. E vão ser abençoados também. Amém? Então Deus tem um projeto pleno, irmãos. Maravilhoso. E eu fiquei pensando nessa mensagem, fiquei pensando: meu Deus, Jesus se condói pelo seu povo. Ele tem um carinho especial pelo seu povo. Não seja egoísta e queira Jesus só para você. Não é assim que a gente faz? Jesus é meu, só meu. Divido com ninguém. Jesus é nosso e é deles também. É deles também. Israelitas adentrarão o reino junto conosco glorificados. Amém? E israelitas não glorificados também gozarão do reino milenar. Então, Deus tem plano com eles. Que Deus possa abençoar o seu remanescente eleito, em nome de Jesus. E a nós, igreja gentia, também, né, irmãos? Que o Senhor continue fortalecendo nossos corações, para quando vierem notícias terríveis de guerra e rumores de guerra, nosso coração não estremeça. A gente possa pensar biblicamente, dizendo: ainda não é o tempo. Ainda tem que se cumprir a palavra sobre a terra. Amém? Não se atemorize com os rumores lá do Oriente Médio. Espera mais um pouco.
Talvez sejamos a última geração. Eu creio nisso. Nós vamos ver tudo isso se consumar sobre a terra. Quantos creem assim? Eu creio, irmão, que eu vou estar vivo para ver tudo isso acontecer. Não é? Nos próximos anos aí. Não perca as cenas dos próximos capítulos proféticos. Mas aqui estamos, queridos, para celebrar a nossa salvação através de Cristo Jesus. Eu queria que você, como diz a palavra, inclinasse sua cabeça onde você está.